a nossa aula aqui, terminar o estudo sobre progressão. Nós estávamos falando a última aula sobre progressão e hoje nós vamos continuar o estudo. E será que existe a progressão por salto? É possível a progressão por salto? O que seria progressão por salto? Seria o sujeito passar do regime fechado diretamente para o regime aberto. Isso seria progressão por salto. Será que isso seria admitido? Por quê? Nosso sistema progressivo adotado pela Lei 7.284 é justamente o sistema progressivo, ou seja, o sujeito está num regime de maior rigor, ele cumpre determinados requisitos, passa por um regime intermediário e depois ele passa por um regime de mais liberdade, que é o regime aberto. Mas será que existe essa possibilidade? Não existe a possibilidade de progressão por salto. Tá? A única hipótese que existe de acontecer esse tipo de coisa é quando inexiste vagas no sistema próprio da condenação ou da sentença. Né? Então vamos imaginar que o sujeito tem o direito à progressão para o regime já fechado semiaberto. O juiz concedeu, ok. Não tem vaga, ele continua no fechado, certo? Ele continua no fechado aguardando a vaga, não tem. Tudo bem que a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal é que se não tem vaga no regime próprio da condenação, ele terá o direito de cumprir a pena no regime de menor gravidade. Mas vamos imaginar que nesse caso ele está cumprindo no regime semiaberto, aguardando a vaga. E aí cumpriu o lapso temporal do regime semiaberto. Aí nesse caso, tanto o STF quanto o STJ já entende que pode passar direto do fechado para o regime aberto. Tá? Quando na ausência de vaga do regime próprio da condenação. Ou seja, não foi por culpa dele, a culpa é toda do Estado. Certo? Então, nesse caso de ausência de vagas, é possível ele progredir diretamente do fechado para o aberto. Já que ele cumpriu, vamos imaginar, um sexto de 6 anos no fechado, aí ele ficou mais 10 meses no semiaberto, já deu a progressão para o semiaberto. Então, nesse caso, ele já vai direto para o aberto. Como não tem prisão no regime aberto, ele vai para a prisão albergue domiciliar. Tá certo? Então, esse é o entendimento do STJ e do STF, tudo nesse sentido. Mas se perguntar, nossa legislação admite progressão por salto? Não admite. É necessário que você passe por um regime intermediário. Certo? Tudo bem? Então tá bom, vamos lá, vamos continuar. Falamos da progressão da totalidade da pena imposta, né? É necessário também que vocês tenham essa noção, eu já falei para vocês, vou exemplificar. O sujeito tem que cumprir um sexto da pena. Por quê? Foi antes de 2020. Antes de janeiro de 2020, 23 de janeiro de 2020, ele cumpre um sexto da pena em crime comum. Vamos imaginar que num crime de roubo ele foi condenado a 6 anos, ele tem que cumprir um sexto. Ele tem que cumprir quanto? Um sexto para progredir. Depois ele tem que cumprir um sexto no regime anterior. Então ficaria como? Vamos lá, pessoal, nós temos 26 alunos. Vamos lá. Ele cumpriu um sexto da pena, ele tem que cumprir quanto? 6 anos, gente, um sexto é uma cota, né? Ele tem que cumprir quanto? 1 ano. Certo? E no regime semiaberto, ele teria que cumprir mais quanto para conseguir o regime semiaberto? Mais 1 ano. Então, ele teria que cumprir mais 1 ano no fechado, mais 1 ano no regime semiaberto, aí ele passaria para o regime aberto, correto?
Incorreto. A resposta está errada. 1/6 do restante de pena. Esse 1 ano é pena cumprida. Por que você vai contar ele de novo para você tirar 1/6 dele? Então faz a conta. Ele cumpriu 1 ano. Quanto sobrou de pena? 5 anos. 1/6 de 5 anos vai dar 60 meses. Vai dar 1/6, dá 10 meses. Então ele terá que cumprir 10 meses, ele não terá que cumprir 1 ano. Ele terá que cumprir 10 meses no regime semiaberto. Porque é 1/6 do restante da pena. E não da totalidade da pena. Porque o que ele já cumpriu, você vai descontar para fazer o cálculo de 1/6. Certo? Então isso é muito importante, essa questão. Tá? Todo mundo entendeu isso? Alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, faz a pergunta. Sim, sim. Pe- se essa pena aí é pena cumprida. Pena cumprida não entra no cálculo. Senão você estaria fazendo 1/6 em cima de 1 ano que ele já cumpriu. Não tem lógica. Mas os cartórios antigamente faziam esse cálculo aí. Você tinha que brigar, mas hoje não tem. Hoje não tem nenhuma dúvida. É 1/6, ou 2/5, ou 3/5, em cima, descontando aquilo que você já cumpriu. Só do restante da pena. Tá certo? Tudo bem quanto a isso? Então, espero não ter dúvida. Tá? Então, toda vez que ele estiver cumprindo a pena, vamos imaginar que ele está cumprindo a pena no regime fechado. Vamos nesse exemplo redondo, né? Fica mais fácil para vocês. 6 anos. Então ele tem que cumprir 1 ano no regime fechado. Tá? Aí ele cumpriu 2 meses. Ele cometeu uma falta grave. Cumpriu 2 meses no fechado, cometeu uma falta grave. O que é falta grave? São as hipóteses do artigo 50 da Lei 7.210 de 84. Né? Todas aquelas hipóteses. E falta grave, o rol ele é taxativo. Só pode ser tipificado como falta grave através da lei federal. Através de lei federal, senão não caracteriza. O sujeito inseriu um celular lá no presídio. Falta grave. Então tem que estar previsto em lei. Agora, as faltas leves e médias, essas são a própria estrutura da penitenciária, as regras da penitenciária que criam. O que é uma falta leve, o que é uma falta média. Isso a União não tem interesse. Agora, falta grave, para ensejar essas consequências, essa tem que estar tipificada e o rol é taxativo, não é exemplificativo. São só aquelas hipóteses, mais nenhuma. Certo? Então, nesse caso, a falta grave, ela interrompe o prazo de contagem. Então, se faltava 10 meses só para ele conseguir sair de 1/6, vai interromper e volta a contar novamente. Aí ele vai ter que cumprir mais 1/6, ou seja, do restante. Aí seria 5 meses, 5 anos e 10 meses. Do restante que faltou, ele vai ter que cumprir mais 1/6 da pena. Tá? Então, toda vez que ele cometer a falta grave, vai interromper o prazo dessa contagem, para ele progredir para outro regime. Tá? Então, a falta grave ela é apurada em processo disciplinar, em sindicância, ampla defesa, o contraditório, vai para o juiz da execução abre vista para o MP, abre vista para a defesa ou a defensoria pública, e aí o juiz vai entender se realmente aquele fato caracterizou a falta grave ou não. Tá? Mas a interrupção é da data que ele pratica a falta. Havia uma discussão também se era da sentença que determina que realmente houve a regressão ou é da data de quando ele cometeu a falta. Tá certo? Então isso também é muito importante. Se o sujeito comete
Artigo 50 da Lei 7.210 de 84, que é a LEP. Tá? Essas são as hipóteses taxativas do que é, ou aliás, o que são faltas graves. Tá? Só a lei federal pode impor e conceituar o que é falta grave. Pois não. Bom dia. Tá. Ele não perde os 2 meses que ele cumpriu. Ele não perde, só que vai interromper para contar um sexto. Ao invés de contar um sexto de 6 anos, vai contar um sexto de 5 anos e 8 meses. Daria 5 anos, 68 meses. Aí você vai dividir isso por 6 e vai pegar uma parte. Essa uma parte que você pegou é a parte que dá 68, né? Divide por 6, dá 1,8, dá 1, vai dar 12 mais ou menos, dá uns 12, não dá 12 meses, 11 meses e pouco, né? Ele vai ter que cumprir, tá certo? Então, é do restante, você vai pegar, desconta os 2 meses que ele já cumpriu, interrompeu, volta a contar um sexto. Então, ao invés de ele sair na progressão com 1 ano, não, ele vai ter que ficar lá mais 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, por quase 1 ano e 2 meses, porque interrompeu. Tá? Então, só fazer a conta, divide 68 meses, pega um sexto desses 68 meses, e aí você divide isso em ano e mês. Normalmente você divide até em dia. Se você quiser multiplicar com a calculadora, você multiplica em dia. Bom, 68 meses, vezes 30, daria quantos dias? Tal. Aí você divide por 30, você volta em mês, né? E a fração de dias. Então isso aí é só na calculadora. Tá certo? Porque tem que saber que interrompeu, volta a contar do zero. 1/6, 2/5, 3/5. Estou dando o exemplo de 1/6. Tá? Mas se fosse 3/5 também. Sim, do que falta. Ele não perde. Mesmo ele tendo falta grave, aquilo lá já foi pena cumprida. Tá certo? Só interrompe a contagem. Volta a contar novamente. Tá? Por exemplo, o sujeito já tinha cumprido lá 10 meses de pena. 10 meses de pena. Faltaria só 2 meses para ele conseguir a progressão. Vai interromper o prazo. Aí desconta aqueles 10 meses, ou seja, você vai pegar 5 anos e 2 meses, ou seja, 62 meses, dividir por 6, pega uma parte, é a parte que ele tem que cumprir do que faltava da pena. Mas dos 10 meses, sai fora que ele já cumpriu, só que vai interromper a contagem novamente. Ao invés de ele ficar só mais 2 meses para conseguir a progressão em 1 ano, não, vai interromper e volta a contar do que resta da pena. Quanto que resta? 5 anos e 2 meses. Ele vai ter que cumprir 1/6 da pena de 5 anos e 2 meses. Tudo bem? Tranquilo? Só para a gente... Alguém tem alguma pergunta aí? Tá bom, então. Então vamos lá, vamos na sequência. Vamos falar um pouquinho do habeas corpus na execução, depois nós vamos estudar isso de maneira autônoma. Só que eu queria falar para vocês que é o seguinte: das decisões proferidas pelo juiz da execução, cabe a grave execução. Artigo 197 da LEP, sem efeito suspensivo. Tá? Então, o que vocês têm que gravar, quem vai fazer exame de ordem de matéria penal, não é a matéria que vai disciplinar qual recurso que cabe na execução. É o juiz que profere a decisão. Por exemplo, o juiz que nega a suspensão condicional do processo. Se for um juiz do processo conhecimento, ele vai fazer isso na sentença, cabe a apelação. Se for o juiz da execução, cabe a grave execução. Então, qualquer matéria discutida pelo juiz da execução, o recurso cabível é a grave execução. Então, a competência não é em razão da matéria, mas e sim de quem profere a matéria.
quem profere a decisão. Quem profere a decisão é o juiz da execução. Das decisões do juiz da execução, cabe agravo à execução. Certo? Então, o que eu estava falando do habeas corpus, né, é a utilização, porque a doutrina faz essa referência, então vamos fazer. O habeas corpus, você só utiliza ele, primeiro, você não pode utilizar ele como sucedâneo de recurso. Então, se o juiz negou a progressão, eu vou entrar com habeas corpus. Tudo bem. Você corre o risco de perder o prazo do agravo. E o habeas corpus não discute matéria probatória. Não discute prova, só discute ilegalidade. Constrangimento ilegal por ilegalidade. Certo? Então, o que você pode fazer aqui diante da mudança que nós tivemos? Porque hoje, para progressão, você prova duas coisas. Lapso temporal, que é cálculo aritmético, e você prova também através do atestado de bom comportamento carcerário. Ou seja, esses dois documentos, se o juiz não falou do exame criminológico, trata-se de um direito subjetivo do condenado. Direito subjetivo, preencher os dois requisitos. Atestado de bom comportamento carcerário e o cálculo aritmético, que deu o valor da fração que ele tinha direito à progressão. Então, isso é possível que o tribunal analise isso em sede de habeas corpus. Então, o que você faz? Agrava, se o juiz negar a progressão sem essa fundamentação devida, tá? Você agrava, né? E simplesmente você entra com habeas corpus, tá? Para discutir essa questão da ilegalidade. O tribunal pode nem conhecer o seu habeas corpus, tudo bem, mas ele pode conceder de ofício o habeas corpus. Ele falou, não conheço o seu porque habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Recurso cabível é agravo de execução. Então nós vamos julgar o agravo da execução quando chegar aqui. Mas a ilegalidade pode ser de tamanha forma que eles falam, não conheço o seu habeas corpus, mas como eu estou vendo que a ilegalidade ela é manifesta, eu estou concedendo a ordem de ofício. Eu estou concedendo um habeas corpus de ofício. Não conheço o seu, mas eu estou dando um habeas corpus de ofício diante da manifesta ilegalidade. Então, muitas vezes na execução compensa você fazer essa tentativa. O que você não pode desprezar é o recurso que a lei determina. Cabimento. Qual que é o recurso da decisão do juiz da execução? Cabe agravo à execução. Então, é o seu recurso próprio para impugnar qualquer decisão do juiz da execução. Qualquer matéria. Qualquer matéria. Mas sempre você pode utilizar o habeas corpus, que ele é mais rápido. Por exemplo, o agravo ele segue o rito do recurso de distrito. 5 dias para apresentar o agravo, súmula 700 do STF. Depois você vai ser intimado que você tem 2 dias para apresentar as razões. A parte contrária será intimada a apresentar 2 dias as contrarrazões. Volta para o juiz pode retratar ou não. Se ele não se retrata, aí manda para o tribunal. Tá? Se ele se retratar, a parte que se sentir prejudicada, aí por simples petição, requer que seja enviado o agravo para ser submetido à análise do tribunal. Tá certo? Então o agravo ele é mais demorado que o habeas corpus. Não estou dizendo a OAB esquece habeas corpus, que habeas corpus não é peça privativa de advogado, eles não pedem na OAB, tá? Mas na prática você pode manejar sim o habeas corpus na execução. Pois não. Sim, porque o habeas corpus é mais rápido, mas só quando há constrangimento ilegal evidente, manifesto. Caso contrário, você fica só com agravo. Tá certo? Só fica com agravo. Tá? Senão você pode concomitantemente interpor os dois. Tá? Que é mais rápido. Então vamos lá. Falta de vagas no regime próprio da condenação. Então, inexistindo as vagas para o regime próprio da condenação, ou seja, o sujeito foi condenado do regime semiaberto, ele é preso, expede o mandado de prisão, ele é preso, ele vai para onde? Ele vai para o fechado. Lá no fechado, vai verificar aí a Secretaria de Assuntos Penitenciários, vai verificar se existe vaga para ele ir para o semiaberto, senão ele vai ficar no fechado. Para a administração penitenciária, ele fica no fechado, aguardando a vaga no semiaberto. Certo? É assim que funciona.
Mas o próprio STF, o próprio STJ entende que, na ausência de vaga do regime próprio da condenação ou da sentença, quando o juiz manda o sujeito do fechado para o semiaberto, ele tem o direito de esperar o surgimento da vaga no regime de menor rigor. Então, regime aberto. Como não tem regime aberto, criaram a prisão albergue domiciliar. Então, se o sujeito foi condenado, regime semiaberto, ele é preso, está no fechado, não tem vaga, ele tem que ir para a prisão albergue domiciliar. Isso é o entendimento do STJ e do STF, tá? Mas, o juiz deveria fazer isso? Deveria, mas às vezes não faz. Porque o juiz pode falar para o tribunal, deixa eu desenrolar o fio aqui, falar para o tribunal, o juiz pode falar para a secretaria, quero que imediatamente o sujeito seja colocado no regime semiaberto. Acho que eu já falei isso para vocês, o juiz pode. Pode ou não pode? Ele deu a progressão do regime fechado para o semiaberto. Tá? Aí vamos imaginar que não tem vaga. Ele manda uma decisão lá para a secretaria e diz, olha, vocês têm 24 horas para conceder a vaga, sob pena de crime de desobediência, de prisão, sei lá o quê. Ele pode ou não pode? Não tem vagas no regime próprio da condenação, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É esse o argumento? Tá, mas a resposta é negativa. O juiz não pode. Sabe por que o juiz não pode? O juiz não pode interferir no outro poder. Por que que foi suspensa lá a questão da compra das vacinas para a rede privada, pela rede privada? A decisão do desembargador lá, não sei se foi de Santa Catarina, não sei de onde foi, eu li essa decisão. Porque o Poder Judiciário ele não pode adentrar na esfera do Executivo invadindo o mérito do ato administrativo. Então, o juiz não pode interferir no Poder Executivo. Você entendeu? Porque a secretaria é um órgão do Poder Executivo. Então, se o juiz fala e ordena que surja a vaga, sob pena, não. Quem vai decidir se tem a vaga ou não é a Secretaria do Assunto Penitenciário, que é o órgão do Executivo. Não é o Poder Judiciário, não tem esse poder. O que o juiz pode fazer? Oficie-se lá para ter a vaga lá no prazo de 30 dias, ou prazo de 15 dias, 10 dias. Não tem a vaga. Não tem a vaga? Então tá bom. Vai para o regime prisão albergue domiciliar. É isso que o juiz pode fazer. Não tem como ele obrigar o surgimento da vaga. Senão era muito fácil. Não teria déficit de vaga. Nós temos um déficit de 200 mil vagas. Se eu sou juiz ou Supremo Tribunal, dá uma decisão assim, a União tem 1 ano para construir 100 presídios, sob pena de prisão lá do executivo responsável. Seria o Poder Judiciário invadindo na esfera do Executivo. O Poder Judiciário vai executar o quê? As leis, cumprir as leis. Função do Executivo é outra e do Legislativo é outra. Então não pode ocorrer essa invasão na esfera de competência. Então é muito simples a decisão do juiz. Olha, oficie o local tal, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, para que providencie a vaga no prazo de 30 dias. Tá. O sujeito está no fechado, o juiz da execução sabe. Não teve a vaga, ele continua no fechado, prisão albergue domiciliar. Por isso que aparece na televisão aí que tem juiz liberou 30, 40 presos para ir para casa. Mas por quê? O sujeito tem direito ao semiaberto. Ele está lá no fechado já faz 2, 3, 4, 5 meses. O juiz não tem como obrigar a secretaria a criar vaga. O que ele faz? Então tá bom. O Supremo entendeu que deve cumprir no regime menos rigoroso. Então vai tudo para casa, prisão albergue domiciliar. Até o surgimento da vaga.
enquanto ele estiver na prisão do albergue domiciliar, está contando o lapso temporal para ele passar para o regime aberto. Não, estou falando assim, o déficit de vaga no sistema prisional, em geral, ela chega a 200 mil vagas. Mas isso é assim, se fosse cumprir todos os mandatos de prisões que estão em aberto, de réu foragido, tudo, nós teríamos aí mais 500 mil presos aí para pôr no sistema carcerário. Tá? Então, o que existe de pessoas foragidas da justiça aí, que os mandatos de prisão estão em aberto, nós teríamos aí mais de 500 mil presos. Né? Uma ausência de vaga de mais de 500 mil presos. Tá certo? Então, quando não tiver vaga no sistema próprio da condenação, ou seja, no semiaberto, ou se o juiz conceder a progressão do fechado para o semiaberto, o STF, o STJ entende que ele deve aguardar o surgimento da vaga num regime de maior gravidade. De menor gravidade, que seria o regime aberto. Não tem regime aberto. Tem o quê? Prisão, albergue domiciliar. Regime aberto nós não temos, que é casa do albergado, então não tem. Então a doutrina... Não tem audiência, só se for no processo de conhecimento. Na execução aqui não tem essa audiência, para progressão não tem audiência. É prova documental, vai ter audiência para quê? Não é automático. Ele concedeu a progressão do fechado para o semiaberto. O que a Secretaria de Assuntos Penitenciários tem que fazer? Colocar o sujeito no outro sistema, que é o semiaberto. Aí ele não coloca. Aí sempre a parte você tem que entender o seguinte: a parte tem que provocar, a parte tem que ter advogado. Às vezes a defensoria faz, mas às vezes a defensoria não consegue, então o sujeito fica esquecido. O juiz concede a progressão para o semiaberto, mas ele continua no fechado, não tem ninguém por ele. Agora, se ele tem um advogado particular, ele vai falar para o juiz: Excelência, meu cliente está no regime fechado, a decisão de Vossa Excelência é no regime semiaberto, então requeiro que seja concedida a prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga no regime semiaberto. Aí o juiz pode conceder, não tem problema. Ou ele, ao invés dele conceder, ele fala: olha, diante da informação, oficie-se o sistema prisional para providenciar a vaga no prazo de 30 dias. Não teve a vaga ainda, o juiz vai então concede a prisão albergue domiciliar. Você entendeu? Entendeu? Então, não deveria ser. O cartório deveria comunicar ao juiz, o juiz de ofício deveria verificar tudo isso aí. Mas na prática isso não acontece. Na prática o sujeito tem que ter um advogado constituído, ou nos casos que a defensoria atua realmente, que tem estrutura física recurso humano, né, para trabalhar. Senão ela não consegue, porque a demanda é enorme. Tá? Então, muitos presos ficam além do tempo. Ou ele mesmo pode requerer a progressão. Aí ele requer a progressão lá na cadeia, vai para o cartório lá da execução, o juiz abre vista oficia a defensoria, para que a defensoria possa fazer o pedido na forma técnica, que é o pedido de progressão. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Pois não. Não, esse aí é só um requerimento igual aquele que eu passei para vocês. Eu não passei um requerimento que você faz prática ou não? Então, eu não passei um requerimento para vocês pedirem a progressão? Então esse requerimento que eu passei para vocês justamente é isso, é um requerimento para que o juiz conceda a progressão de regime.
do regime fechado para o regime semiaberto. Aí, continuando, vai para o juiz concede. Não tem vaga, você vai pedir para o juiz conceder a prisão albergue domiciliar, para ele aguardar o surgimento da vaga no regime aberto em prisão albergue domiciliar, conforme entendimento do STJ. Se ele não conceder, aí você pode agravar. Ou você pode agravar e, como o habeas corpus é mais rápido, você vai com o habeas corpus para o tribunal determinar que ele aguarde a vaga no regime menos rigoroso, que é o regime aberto. Como não tem regime aberto, prisão albergue domiciliar. Então, já teve casos de eu fazer isso quando eu atuo em cliente meu de execução. Eu faço justamente isso, e entro com habeas corpus. O tribunal fala, aguarde-se por mais 30 dias. Se não surgir a vaga, determino que ele seja submetido à prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga. Ponto final. O tribunal consegue resolver sem habeas corpus. Tá certo? Mas o recurso é agravo. Não confie no habeas corpus. Sempre agrava. O habeas corpus é carta na manga. O habeas corpus é você agilizar o serviço, tá? Você demonstrar que o constrangimento ilegal ele é patente, ele é manifesto. Com isso, o tribunal pode sensibilizar, conhecer o seu habeas corpus e conceder a ordem, ou simplesmente não conhece o seu habeas corpus, mas nos termos da Constituição Federal, que fala que a prisão ilegal será imediatamente relaxada, então há um constrangimento aí na liberdade de locomoção que está sendo restringido, porque se ele está no semiaberto ele tem mais liberdade de locomoção do que no regime fechado, ele seja então remetido para prisão albergue domiciliar até o surgimento da vaga no regime próprio da condenação. Sim, isso é obrigação do juiz, mas o cartório não tem quantidade pessoal para fazer isso. O cartório cuidar automático, falou, esse aqui já tem direito à progressão, vai lá, abre vista para o MP, ou abre vista para a defensoria, para eles. Não tem isso. Tem que ser provocado, tudo é provocado, tá? Mas não deveria ser. Então você vai tanto que os rol dos legitimados, aí nós vamos falar aqui agora, para agir na execução, não é só o condenado, ou o seu advogado, a defensor, não. Quem pode promover aí na execução, os atos, está lá no artigo 195. Né? O CAD, por exemplo, cônjuge, ascendente, o sujeito tem direito à progressão, a esposa dele pode contratar um advogado, outorga poderes para o advogado, e entra com pedido de progressão. Não precisa nem da procuração do condenado. Por quê? Essas pessoas lá do artigo 195 da LEP estão legitimadas a dar início ao procedimento na execução criminal. Tá certo? Tá? Então é o rol do artigo 195 da LEP, são as pessoas legitimadas a dar início a qualquer procedimento na execução criminal, não só progressão, como qualquer outro pedido ou direito inerente à execução criminal. Tudo bem? Pois não. Sim, súmula 717 do STF, nós já falamos, né? O que acontece? Quando o sujeito é preso, na sentença, o juiz justifica a necessidade da prisão temporária preventiva, ou se ele já está preso preventivamente, nos termos do artigo 387, o juiz justifica a necessidade da manutenção da custódia cautelar e negando o direito dele a apelar em liberdade, nesse caso, o juiz determina que se espeça a guia de execução provisória. Então, ele tem direito à progressão. Tá? Então, o roubo, tá? Ele foi condenado, está preso há 10 meses. Tá? A defesa recorreu. Se só a defesa recorreu, ele foi condenado a 6 anos. Então, ele tem direito à progressão 1 ano. Vamos imaginar na regra anterior. Tem direito a 1 ano. Só ele apelou.
Quer dizer que o tribunal não pode aumentar por vedação a reformatio império. Ou ela mantém do jeito que está, ou ela diminui. Então ela tem direito à progressão. Mesmo se o Ministério Público recorre também, ele terá direito à progressão e execução provisória. Por quê? Se a pena, ao invés de 6 anos, ela for para 8, né, e o sujeito já estiver no regime semiaberto, né, porque a pena era 6 e ele cumpriu 1 ano, o que vai acontecer se a pena subir para 8? Ele vai voltar para o regime fechado para cumprir o restante. Certo? Então, é possível a progressão em execução provisória. Isso aí está simulado, se não me engano, é a súmula 717 do STF, tá? Se não for 717, vocês olham lá, mas é por aí, é súmula, é garantia. Já existia essa possibilidade. O Supremo só simulou essa matéria, tá? Da progressão em execução provisória. Tá bom? Tanto que a mudança no artigo 387, lá no parágrafo, não sei se é o parágrafo 1º ou 2º do artigo 387, diz exatamente o seguinte: o juiz na sentença condenatória, ele deve verificar a questão da detração da pena para ver o regime que ele vai impor. Por exemplo, crime de roubo, condenou em 1 ano. A progressão é 1/6. Ele já cumpriu em 1 ano, então, peraí, se ele já cumpriu 1 ano, eu vou fazer a detração aqui, porque eu condenei ele a 6, ele já cumpriu 1 ano, então ele já tem direito à progressão, já vou dar o regime inicial semiaberto. O juiz é obrigado a fazer isso na sentença. Só que tem juiz que não faz, sabe por quê? Tem juiz que diz o seguinte: não, eu não vou fazer na sentença. Deixa para o juiz da execução fazer isso, eu vou mandar expedir execução provisória, aí o juiz da execução vai apreciar se ele tem direito ao semiaberto ou não. Por quê? Porque eu não tenho aqui agora no processo se ele tem bom comportamento carcerário ou não. Então tem juiz que não dá essa questão da fixação do regime justamente pela questão da progressão. Ele foi condenado a 6, progressão em 1/6. Ele já está preso lá na cadeia 1 ano. Eu estou condenando ele a 6. Então eu vou dar um semiaberto, porque ele já cumpriu 1 ano, então eu já dou o início do semiaberto. É o que diz a lei. Só que tem juiz que não dá. Por que ele não dá? Não, mas como que eu vou saber se ele tem bom comportamento carcerário lá na cadeia? Isso acontece muito na audiência. A gente fala: excelência, mas o artigo já determina que o senhor deve fazer a detração penal para efeito de fixação de regime. Então o regime inicial dele já pode ser o semiaberto. O juiz: não, doutor, eu não tenho como verificar se ele tem bom comportamento, eu vou expedir, condenando aqui, eu já vou expedir a execução provisória, vai a guia de execução lá para o juiz de execução, o senhor vai lá na execução e faz o pedido. É assim que está acontecendo, tá? Tudo bem? Execução provisória? Sim. Não, positivo, pode acontecer isso. Agora, se o Ministério Público recorreu também e a pena dele subir num patamar que se torne incompatível com o regime aberto que ele está, ele vai voltar. Ele vai voltar para cumprir a diferença. Você entendeu? Então, vamos imaginar, ele está com 1/6 porque foi 6 anos. Certo? Então ele foi para o regime semiaberto. Cumpriu mais 10 meses, mais 1/6. Está no regime aberto. Aí o Ministério Público recorreu também, está lá no STF, no STJ, a pena dele vai para 12. Não, mas então, peraí, aí tem que fazer o cálculo tudo novamente. Então, do regime aberto que ele está, ele vai voltar para o regime fechado e vai cumprir toda aquela diferença. Certo? Então, agora, se só a defesa recorreu, ele está tranquilo. Porque se ele está no regime... Presta atenção. Se ele está no regime aberto, foi só a defesa que recorreu, ele está tranquilo. Porque ou mantém do jeito que está, ou diminui. Não vai piorar a situação dele. Então, ele jamais vai voltar para o semiaberto ou para o fechado. Ele vai continuar ali no semiaberto,
Ou o tribunal lá no STJ pode até absolver ou desclassificar, já dá o cumprimento da pena na execução, se desclassificar, por exemplo, de um roubo para furto, certo? Quando só a defesa recorre, né, nós já estudamos isso semestre passado, o tribunal ou mantém do jeito que está, ou diminui, que é a vedação a reformatio imperius. Tá bom? Tudo bem? Ah, tá, mas pode sim, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, por nada, vamos falar um pouquinho da regressão, né? Então, nós falamos até agora da progressão, mas é possível também a regressão. Se ele cometer uma falta disciplinar, por exemplo, ele vai regredir de regime. Nós falamos que interrompe. Se ele está no semiaberto, ele vai voltar para o fechado. Se ele está no aberto, ele vai voltar para o semiaberto. Tá certo? Então, isso é regressão. Quem pode ler aí? Quem localiza aí para a gente o artigo 118 da Lei de Execução Criminal? Quem localizar aí, já só interrompe o microfone e já lê. Só adiantando que nesse processo de regressão, é necessário que abra vista ao condenado para ele justificar, para ele se defender. Então é necessário que dê ampla defesa, que dê o contraditório. O Ministério Público é oficiante obrigatório na execução sob pena de nulidade. Então o Ministério vai falar, o juiz vai dar oportunidade para a defesa falar e justificar, se cumpriu, se não cumpriu, se foi falta, ele vai decidir. Decidindo, ocorre a regressão. Tá? Quem pode ler aí? 118 da LEP. Certo. Se- É, 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 não, pode ser, só até aí. Essa parte aí da progressão do regime aberto, frustrada, a dívida, a multa não paga, isso aí não existe mais, isso aí pode riscar. Desde 1996 foi alterado o artigo 51 do Código Penal, que multa não paga é dívida de valor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com consequência. O sujeito não pagou a multa, executa o patrimônio dele. É como se você estivesse devendo o IPTU, o ICMS, o Imposto de Renda. É a Lei 6.830 de 80. É a lei que autoriza a União, o Estado e o município a cobrar, ou as autarquias cobrar os débitos relacionados. Certo? Então, isso aí não existe. Essa questão de ou não pagar multa. Isso aí não vai ocorrer a regressão, porque isso não existe mais desde 1996. Só leu lá o artigo 51. Tá certo? Então, cometer crime doloso ou falta grave. Todas essas hipóteses são as hipóteses de regressão. Então, no crime de reclusão, se ele está no regime apenado com reclusão, se ele está no regime semiaberto, ele vai para o fechado. Se ele está no regime aberto, ele vai para o semiaberto, que é o regime de maior rigor, né? Ele vai regredir de regime, não vai regredir diretamente. Agora, nos casos apenados com detenção, o regime é aberto e semiaberto, o regime de cumprimento de pena. Mas se ele regredir do regime, se ele cometer uma falta no regime semiaberto,
é possível que ele vá para o fechado a título de regressão. Olha que interessante. Então, nos crimes apenados com detenção, ele só cumpre pena no regime aberto. Como diz, não tem um regime aberto, é prisão albergue domiciliar. Regime semiaberto, que é aquele que nós estudamos, colônia agrícola, que também não tem essa vocação, mas hoje são centros de ressocialização, não tem, é como se fosse uma penitenciária, mas com mais liberdade de menor fiscalização, tá? Então, penado com detenção, ele cumpre no regime aberto ou semiaberto. Mas se ele estiver no semiaberto e cometer uma falta, ele vai para o fechado, a título de regressão. Vamos imaginar que ele cometeu um crime doloso, trabalhando lá no regime semiaberto, na detenção. Na hora ele vai, mesmo se não tiver preventiva naquele crime que ele cometeu, ele vai ser regredido de regime para o regime fechado. Agora, na prisão simples, aquela que é sem rigor penitenciário, onde ele cumpre pena no regime aberto e no regime semiaberto, né, sem rigor penitenciário, olhar no artigo 6º das leis de contravenções penais, fala exatamente isso. Sem rigor penitenciário, ele pode cumprir lá numa ala da penitenciária totalmente separada, não tem nenhum rigor penitenciário. Nesse caso, ele não vai a título de regressão para o regime fechado. Se ele está no regime aberto, ele vai para o semiaberto, ponto final. Não tem regime fechado no cumprimento de pena de prisão simples, tá? Porque a pena privativa de liberdade, nós temos reclusão, detenção, né, e a prisão simples. Tá certo? Não, ele não tem estabelecimento adequado. Ele fica numa área lá da penitenciária ou do centro de detenção provisória lá, mas é uma área totalmente separada dos demais presos, onde não tem nenhum rigor penitenciário. Artigo 6º da Lei de Contravenção Penal. Justamente isso que ela diz. Sem rigor penitenciário, sem a fiscalização, o sujeito não é fiscalizado ali como não tem escolta para fiscalizar, não tem... o regime semiaberto ele já pode trabalhar fora, então lá ele tem mais liberdade ainda nesse sem rigor penitenciário. Tá? Isso também, gente, hoje contravenção penal, a gente fala teoricamente, para vocês saberem. Isso é tudo crime de menor potencial ofensivo. Isso tudo hoje, se o crime não ultrapassa a pena máxima combinada e abstrato, não ultrapassou 1 ano, da transação penal, artigo 76. O sujeito faz uma transação penal, na Lei 9.099, paga uma pena base, uma cesta base, acabou. Ou se a pena máxima combinada for até 2 anos, aplica a suspensão condicional do processo, acabou. E hoje tem até a não persecução criminal nos crimes sem violência e ameaça, a pena até 4 anos. Pois não. Hã? Não, você não entendeu. Na pena privativa de liberdade, o sujeito pode cumprir a pena no crime de reclusão, que é regime de segurança máximo ou médio, a detenção, né, no regime semiaberto, lá na reclusão é fechado, aberto, semiaberto. Detenção, semiaberto e aberto. Prisão simples, semiaberto e aberto, sem rigor penitenciário. Então, se ele estava no regime aberto, na prisão simples, tiver a regressão, ele vai para o semiaberto, sem rigor penitenciário. Sem rigor penitenciário. Tá bom? Artigo 6º da Lei de Contravenções Penais. Mas sempre lembrando, isso tudo vai parar em juizado de pequenas causas. Na Lei 9.099/95, tanto na hipótese do artigo 76, do artigo 89 e agora do artigo 28 da nova lei anticrime 13.464/2009, entrou em vigência 23/1/2020, ela estabelece a questão do Ministério Público poderá oferecer, nos casos que a lei prevê, a não persecução criminal até 4 anos quando uma violência ou grave ameaça. Então, nós verificamos aí que muitas dessas coisas, e o objetivo é esse, que o sujeito não chega a esse ponto
nem do regime semiaberto, do regime aberto e do regime fechado. E há circunstâncias, possibilidades alternativas à prisão. Certo? Então, falamos do artigo 118, falamos da regressão de regime de cumprimento de pena. E outra forma de regressão do regime aberto para o regime semiaberto, diz aí aquela de não pagar pena de multa, riscou, que lá não existe mais. E frustrar os fins da execução. Isso é meio um tanto quanto subjetivo, né? Mas quem pode ler o artigo 1º da LEP? O que diz aí o artigo 1º da LEP? Qual que é a finalidade da execução? Que frustrar os fins da execução, primeiro nós temos que saber qual que é a finalidade da execução. Não é da pena, né? Mas da execução, em maneira geral, da lei, dessa execução criminal. Qual que é a finalidade? Pode ler, artigo 1º. Tá? Então, toda vez que o sujeito, no regime aberto, frustrar os fins da execução, por exemplo, ele tem que trabalhar, ele não está trabalhando, ele frustrou os fins da execução, que é justamente o trabalho, a ressocialização, certo? Mas hoje em dia, se você pensar que seria possível, né, ao sujeito não conseguir o trabalho, então ele vai ter que regredir, porque ele está frustrando os fins da execução. Que normal, para ele conseguir o regime aberto, ele tem que ter aptidão para o trabalho, um dos requisitos. Mas nós temos hoje 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados. Né? E agora, imagine em situação, fora essas pessoas que estão nessa situação intermediária, sem trabalho, vivendo de auxílio emergencial. Então, é lógico que tem que dar uma interpretação mais realista nessas questões, né? Então, o sujeito saiu hoje no regime semiaberto. Não, se você não compare, tanto que está até suspensa, né, o comparecimento dessas pessoas no fórum. Muitos estão suspensos por causa da pandemia. Mas se você exigir que o sujeito compareça lá e demonstre que ele está trabalhando, né, e sob pena de existir a regressão de regime, seria um contrassenso com a realidade fática do dia a dia. Né? Então o juiz tem que ter mais cautela e bom senso, né? E não só visando essa questão de superlotação carcerária, mas também visando essa realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais. Tá certo? Bom, pessoal, hoje o objetivo da aula era terminar essa questão da progressão, né? Próxima aula nós vamos falar sobre medida de segurança e todas as